Oi, tudo bem? Então, hoje eu vim falar sobre amizade. Deus, ele se importa com quem você se relaciona, sim. E não é apenas com a pessoa com quem você vai se casar, não é apenas nos... Ele não se preocupa apenas no projeto Eu Escolhi Esperar ou coisas desse tipo em quem você vai namorar. Ele se preocupa também com as amizades que você tem, porque ele se preocupa com tudo em relação a nós. Ele pensa sobre nós, ele planeja um futuro, ele planeja o que é melhor pra gente, ele pensa, ele projeta, ele programa e ele realiza o que é melhor pra gente. Então, ele quer isso, ele quer o melhor. E com as nossas amizades não seria diferente. Lá em 2 Timóteo 2, 22 diz: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Quando se fala de paixões da juventude, muitas vezes se leva para o lado de paixonites, namoradinhos, mas eu vejo no sentido mais amplo. Também tá naquele sentido de desperdiçar a sua juventude com coisas que promovem danos tanto físicos quanto morais a você, sabe? Muitas farras, muitas festas, muitas bebedeiras, se preocupar apenas em volume, quantidade de amigos e deixar a qualidade de lado. Estar com pessoas que não vão estimular, não vão te aproximar de Deus, por exemplo. Amanda, quer dizer então que tá errado eu querer eu ter amigos fora da igreja? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não tem problema você ter amigos que não sejam cristãos. O problema tá em você se deixar se influenciar por eles. Você buscar mais agradar os amigos que não são cristãos do que cultivar as amizades que você tem com aqueles que são cristãos, as suas amizades dentro da igreja. A Bíblia é bem clara aqui em 2 Timóteo que nós devemos buscar estar com aqueles que invocam ao Senhor com coração puro. Ou seja, em primeiro lugar, nós devemos procurar os amigos que têm os mesmos princípios que nós e que vai haver aquele encontro de ideias, sabe? Algo que eu ouvi muito tem um amigo que seja como fogo, para que vocês sejam como o ferro e o fogo. Um afia o outro. No caso, o ferro afia o ferro. Vocês entendem? Pera aí, reformulando. Deu bug. Tá, vamos lá. Ferro que afia ferro. Vocês entenderam? Imagina um faqueiro. Então, né? Um ferro que vai afiar o outro, entendeu? Sejam assim, afiando a fé um do outro. Buscando crescer na graça do conhecimento do Senhor juntos, sabe? Enquanto Deus mostra revelação para um sobre a vida do outro e vice-versa. E aí vocês trocam essas revelações, vocês se aprofundam no conhecimento de Deus e compartilham esse conhecimento um com o outro. É algo bonito de se ver. Eu tenho amigos que são assim e eu agradeço a Deus todos os dias por essas amizades que eu tenho. Porque são essas amizades que nos dias difíceis nos mantêm de pé. Eita, perdi. Provérbios 18, 24. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Esse tipo de amizade, eles não vão te destruir, muito pelo contrário. Eles vão ser mais chegados que um irmão. A intimidade que você vai ter com ele, a intercessão que você vai ter com ele, as conversas, às vezes vão ser mais íntimas do que a que você tem com seus irmãos, com sua irmã. Ou às vezes ele vai ser aquele irmão que você nunca teve, que você sempre pediu para os seus pais, que você sempre orou a Deus e pediu a Deus, e Deus te deu, só que não de sangue. É com um laço muito mais íntimo e mais profundo que se fosse com um irmão de sangue, sabe? Essas amizades é que nós devemos procurar.
para nossa vida, sabe? Pessoas que amem a justiça de Deus, pessoas que enxerguem a Deus como amor e se espelhem nele para poder da mesma forma serem carinhosos, serem amorosos, serem verdadeiramente igreja, serem verdadeiramente testemunhas de Deus, sabe? Nós temos um exemplo de amizade muito bonita na Bíblia, que é a de Jonatas com Davi. Lá em 1 Samuel 20, algo que me chama muita atenção é que Saul confronta Jonatas falando: enquanto Davi, filho de Jessé, andar sobre a terra, você não entende, você nunca será rei, então traga ele para mim e eu o matarei. Enquanto ele andar pela... Imagina, enquanto ele andar pela terra, você nunca será rei. Jonatas, ele era destinado, ele era preparado, ele era um exímio guerreiro. E ele foi criado para ser um exímio guerreiro, para ser um líder. Ele foi criado em meio a estratégias de guerra. Imagina, ele deve ter tido os melhores tutores da época. Tanto nas escrituras, na história do povo de Israel, enquanto Davi, ele era um mero pastor de ovelhas. Ele era o último dos seus irmãos. Então, quem sabe, dentro do coração de Jonatas não poderia ter crescido nesse momento. Poxa, mas um mero pastor de ovelhas, ele não tem nem sangue nobre. Ele tá pensando que ele é quem? Tá falando que ele é rei? Acham que ele vai ser rei, o povo quer que ele seja rei, mas eu fui preparada a minha vida toda para isso. Eu tive os melhores tutores, eu fui ensinado a guerrear, sabe? E o mais engraçado é que ao invés disso, Jonatas, perante o Senhor, ele jurou fidelidade a Davi. Uma fidelidade de amigo, uma lealdade de amigo. E olha o que Jonatas diz para Davi em 1 Samuel 20, 42. Por fim, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Ele não apenas jurou lealdade, como ele ajudou Davi a fugir. Ele alertou Davi e não apenas isso, ele ajudou a esconder Davi e falou assim: foge, ajudou ele a fugir. É assim que tem que ser as nossas amizades, nós devemos firmar as nossas amizades no Senhor, assim como Jonatas e Davi. E é tão forte essa amizade que quando o filho de Jonatas, ele se encontrava pelas ruas, um aleijado, ninguém via Mefibosete, mas Davi mandou buscarem ele e falou, por amor ao seu pai Jonatas: você todos os dias sentará aqui na minha mesa, você ceará comigo e com a minha família. Ele se lembrou da lealdade, de Jonatas com ele. E ainda, por amor a essa amizade, Jonatas já havia morrido, ele já havia falecido. Foi por isso, inclusive, que o filho dele se encontrou em situação de rua, digamos assim, né? Como um mendigo. Eu sempre travo na hora de falar essa palavra. Jesus, peço perdão. Mas enfim, ele se encontrava em situação de rua, ele era um aleijado. E muitos não davam valor para ele. Davi era um rei, sabe? Olhando, por assim dizer, pela moral da época, era para Davi ter matado Mefibosete, porque ele ainda pertencia à linhagem de Saul. Então, por ser o filho do herdeiro de Saul, do primeiro herdeiro de Saul, por ainda ser, Mefibosete poderia tranquilamente tomar o lugar de Davi e se tornar rei. Mas Davi, mesmo assim, ele trouxe Mefibosete e devolveu a ele parte das riquezas ainda, parte das terras. Depois foi parte da metade. Mas ele buscou
preservar aquele laço ainda que ele tinha com Jonatas, não apenas por um senso moral, mas também pelo amor, pela lembrança que ele tinha ainda um amigo dele. São esses tipos de amizade que nós devemos preservar, amizades que se estendam até depois que nós morrermos, digamos assim, sabe? Amizades que nós sabemos que sempre estarão lá conosco, sabe? Esse tipo de amizade. Deus se importa sim com as pessoas que você se relaciona. Então, se você acha que as suas amizades que você tem na igreja devem ser colocadas em segundo plano, talvez você deva repensar um pouco os seus conceitos. Porque são essas amizades que, no final das contas, elas nos aproximarão de Deus. Elas nos trarão para perto de Deus. Porque eles também estão buscando uma vida de intimidade com Deus. São essas amizades que, quando nós estivermos no fundo do poço, eles vão nos puxar de lá de dentro e falar assim: opa, não é isso que Deus quer para você. Vamos levantar a cabeça. Vamos seguir firme. São eles que vão pagar um preço por nós quando nós não estivermos fortes para lutar as nossas batalhas. São eles que vão nos ajudar, que eles vão falar assim: tudo bem, descansa aí, eu vou lutar por você essa batalha. Eles vão estar dispostos a pagar um preço por nós. Ah, mas pagar preço a gente não paga só quando a pessoa se converte? Só para uma pessoa se converter? Não, muito pelo contrário. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter sim tribulações, nós vamos ter sim tentações, e nós não devemos ver isso como algo ruim. Depois eu falo sobre isso em um próximo vídeo. Mas é isso que vai provar a nossa fé, que vai nos aperfeiçoar, que vai nos moldar. São essas situações que Deus vai usar para nos moldar. Nem sempre nós estaremos fortes o suficiente para lutar por nós mesmos. E são nessas horas que nós devemos saber com quem nós podemos contar para pagar esse preço no altar por nós. É por isso que é tão importante, porque senão a nossa fé vai estar tão fraca e nós não vamos ter ninguém para nos apoiar, que é nesse momento que nós vamos ser levados por essa circunstância para longe de Deus e quem sabe até mesmo nós não possamos nos desviar. Então, sim, Deus se preocupa sim com as suas amizades, Deus se preocupa sim com o tipo de pessoa com que você se relaciona. Só mais um. Bem conhecidinho também. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Nem se junta à roda dos zombadores. Ter essas amizades no altar são importantes para que nós não venhamos nos juntar à roda dos zombadores, à roda dos ímpios, a roda daquelas pessoas que não querem saber de Deus mais, que Deus não encontra mais lugar no coração delas. Deus abençoe e fique com Deus.